Boa noite! Vamos aí para mais uma live. E hoje eu abordarei com vocês sobre trauma, o trauma de acordo com a psicanálise. Como será que a psicanálise define o trauma? Boa noite, seja bem-vinda, Karina. Já aproveita, convide mais alguém, dispara aviãozinho. Essa palavra trauma, hoje em dia ela é muito falada, caiu no senso comum. As pessoas costumam dizer com muita frequência: eu fiquei traumatizado, fulano me traumatizou, isso me gerou um trauma. Mas será que esse uso frequente aí, de maneira coloquial, de fato está de acordo com o que a psicanálise define como trauma? Opa, Karina, direto do Canadá, que maravilha, bem-vinda mesmo. Boa noite, Mari, que bom ter você aqui, boa noite para quem está entrando agora. Disparem aviãozinho, convidem mais alguém. E eu quero muito a participação de vocês. Em qualquer momento, se surgir alguma dúvida, pergunte, fique à vontade, mande para mim aqui na caixinha. Se já tiver alguma dúvida com relação ao trauma, pode perguntar para mim, que eu terei o maior prazer em responder. Se eu souber, obviamente. Se eu não souber, eu vou pesquisar, vou estudar e trago a resposta mais à frente. Bora começar, meu povo? Vamos lá? Como então que a psicanálise ela define o trauma? Como que Freud, por exemplo, que é o precursor da psicanálise, famosamente conhecido como pai da psicanálise, definiu o trauma? Boa noite, Andréia, bem-vinda. De início, nessa live, com relação ao trauma, de acordo com a psicanálise, eu quero deixar algo muito claro. Mas antes eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Como que tá o áudio? Me dá retorno, por gentileza. Fala para mim se tá bom. Se eu tô falando muito baixinho. Como que tá chegando aí o som para vocês? Tá ok? Posso continuar? Obrigada, Andréia. Muito obrigado, Karina. Aqui onde eu estou está muito, extremamente quente. Estamos apenas no início da primavera e aqui está quase 40 graus. E eu estou aqui com a janela aberta porque não tem como não ficar e o barulho lá fora às vezes incomoda um pouquinho. Vamos continuar. Eu quero deixar uma coisa bem clara com relação ao trauma. Não existe não dá para generalizar nada com relação ao trauma. Por quê? O que é traumático ou foi traumático para alguém não necessariamente será traumático para mim. Porque cada um lida de uma maneira, cada um recebe uma determinada situação, um determinado evento que foi desagradável de certa forma. Algo que traumatizou alguém, se acontecer comigo esse mesmo evento, esse mesmo episódio, não significa que também me traumatizará. Vocês entenderam?
Ou seja, o que é traumático é muito relativo e extremamente subjetivo. Isso está muito ligado com a individualidade do sujeito. Ou seja, um evento, um episódio, uma situação desagradável, ela se tornará traumática ou não, de acordo com a pessoa que viveu esse momento, essa experiência, esse acontecimento recebe. O que então é a psicanálise? Como então que a psicanálise define o trauma? Mas antes eu quero saber se vocês têm aí alguma pergunta. Se tiver, já manda para mim. Tá tranquilo? Vou continuar então. Trauma, de acordo com a psicanálise, é qualquer evento, qualquer situação, qualquer acontecimento ou vivência que aquela pessoa passou, experimentou e que de alguma forma gerou nela um desconforto na psique, no aparelho psíquico, na mente, de uma forma mais simples de falar para vocês. Se aquela situação vivida foi indigesta para aquela pessoa, porque é assim, é este termo que a psicanálise usa, quando alguém passa por uma determinada situação e aquela situação foi indigesta, ou seja, a pessoa não metabolizou aquela situação, ela não compreendeu. Acredito que essa palavra fique melhor colocada e de melhor compreensão mesmo. Olha só, não compreendeu a compreensão. Quando alguém passa por uma situação, independente da idade da pessoa, e ela não compreende o que aconteceu com ela, gerou um desconforto, obviamente. Isso sim se caracteriza, de acordo com a psicanálise, como um trauma. Eu vou dar um exemplo bem específico. Quando uma criança passa por um abuso sexual, obviamente que esse acontecimento não foi compreendido por ela. Ela não entende o que aconteceu. E sim, essa situação vai desencadear um trauma. Esse evento, esse episódio se tornará traumático para essa criança. Eu usei agora como exemplo uma situação mais intensa, mais drástica, como um abuso sexual, por exemplo. Bem-vinda, Maria. Mas, de acordo com a psicanálise, para que uma situação seja classificada como traumática, não necessariamente precisa ser um evento drástico, violento. Uma situação, para ser traumática, de acordo com a psicanálise, não precisa envolver nenhum tipo de violência, sob hipótese alguma. Um acontecimento, vamos dizer, corriqueiro, algo simples. Se aquela pessoa, ela não compreendeu, não digeriu, não metabolizou na sua psique, então será traumático. Existe até mesmo muito preconceito por falta de informação
da parte de muitas pessoas que julgam a dor emocional, o trauma alheio. É comum as pessoas dizerem: ah, mas isso é frescura, isso é bobagem, isso é coisa de gente fraca, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. O meu trauma eu resolvo na pia, lavando louça. Esses comentários, infelizmente, eles são frequentes. Quando não se tem conhecimento, facilmente as pessoas já fazem julgamentos. Então, eu quero deixar aqui muito claro, inicialmente, que o trauma, ele é muito relativo. Para se caracterizar como sendo um trauma de fato, é muito subjetivo e relativo. Não depende do evento em si. Depende de como a pessoa vai lidar com esse evento. Tá ficando claro para vocês? Bem-vindos aos que entraram agora. Fiquem à vontade. Nós estamos falando sobre o trauma de acordo com a psicanálise. E eu vou repetir para ficar bem frisado aí na cabecinha de vocês. O que determina se é um trauma ou não é o evento, não é o acontecimento, não é o fato, não é a vivência, não é aquela experiência, mas é como a pessoa, o indivíduo, o sujeito recebeu esta determinada situação. Como que este sujeito metabolizou, digeriu esta situação? Será que ficou compreendido no aparelho psíquico dele? Se não, aí sim temos um trauma que foi gerado. Boa noite para quem está entrando agora. Eu quero ver a participação de vocês. Mandem perguntas. Se tiverem aí algo para compartilhar também, alguma experiência, algum trauma, aproveitem este momento para tirar as dúvidas. Conhecimento, ele é libertador. E eu estou aqui totalmente disposta a contribuir de alguma maneira para que vocês tenham mais conhecimento com relação ao trauma, de acordo com a psicanálise, porque o conhecimento, além de libertar, né, ele previne. E um dos objetivos aqui dessa live é de, no mínimo, deixar aí para vocês uma reflexão com relação como que nós, por exemplo, lidamos com as dores emocionais alheias, com os traumas alheios. Será que existe empatia da nossa parte? Ou será que nós nos colocamos em uma posição de juízes, né, julgadores, fazendo julgamentos indevidos com relação às fragilidades emocionais de alguém? Será que uma barata é capaz de traumatizar uma pessoa? Ou seria frescura demais? Alguém arrisca responder para mim aqui na caixinha? Eu quero muita participação de vocês. Será que um inseto, como uma barata, por exemplo, pode traumatizar uma pessoa? O que vocês acham? A Andréia colocou o seguinte: eu sempre tenho empatia
pois sei o quanto é difícil ter um problema emocional e ser julgado. Muito bem, André, parabéns, continue assim. Julgamento não cabe em nenhum lugar. Nós temos que ter discernimento, né? O que é bem diferente. Quando Jesus disse para nós não julgarmos, este julgar seria fazer juízo de valor. É muito fácil nós diminuirmos, menosprezarmos, invalidarmos a dor emocional de alguém, o trauma de alguém. Não é verdade? Não é em mim que está doendo, não é na minha vida que está me limitando, me atrapalhando, me causando algum prejuízo. É muito fácil a gente apontar para uma mulher, por exemplo, que tem um medo excessivo de barata, até mesmo um pânico, e falarmos, aquela pessoa ali é fresca, é histérica. Não é fácil? É muito mais fácil. E eu estou dando um exemplo simples, mas que acontece. Ninguém pode se colocar nessa posição aí de juiz com relação às fragilidades emocionais de ninguém. Quantas pessoas que, infelizmente, eu vou aproveitar aqui o gancho do Setembro Amarelo, né, que nós ainda estamos, quantas pessoas que por conta de julgamentos com relação às suas fragilidades emocionais acabam desenvolvendo um quadro grave de depressão ou um quadro grave de ansiedade. E com relação à depressão, especificamente falando, aquele quadro ele pode se agravar de tal forma que a pessoa começa a ter ideações suicidas, chegando até mesmo a via de fato, cometendo o ato do suicídio. Então, fiquem com essa reflexão, não julguem, e esse direcionamento aqui que eu estou dando para vocês, não julguem as fragilidades emocionais de ninguém. Uma barata pode sim ser o start de algo muito mais sério, ser o causador sim de um trauma. Eu estou dando um exemplo muito simples para que vocês entendam que o ser humano, todos nós, somos muito complexos e ao mesmo tempo extremamente frágeis. Quando eu digo frágil, não estou me referindo à fraqueza. Estou dizendo fragilidade, suscetibilidade, vulnerabilidade. Todos nós estamos suscetíveis, vulneráveis, ou seja, sujeitos a sermos traumatizados e até mesmo retraumatizados. Aí eu faço uma outra pergunta aqui para vocês. Boa noite, Socorro, bem-vinda. Será que um trauma pode se agravar? Será que uma pessoa que tem um determinado trauma pode ser retraumatizada com relação àquele trauma? Respondam para mim, por gentileza. Ou não? Será que o trauma é uma dor emocional estática que não tem nenhum potencial de se agravar? Respondam para mim. Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Eu penso
que pode sim agravar, a Andréia respondeu. Mais alguém? Obrigada, Andréia, pela participação. A Maria respondeu o seguinte: se não tratar, acredito que sim. Ok, Maria, obrigado pela participação também. A Andréia disse ainda assim, ainda mais quando não somos entendidas. Perfeito. Mais alguém? Vamos que tá ficando muito bom. Vocês estão tocando aí em pontos extremamente importantes. Mais alguém? Só a Andréia e a Maria? Vamos lá então. Andréia, você está corretíssima. Pode se agravar, sim, e infelizmente. Pode sim, exatamente pela nossa suscetibilidade, a nossa vulnerabilidade. E o que a Maria disse complementa a sua resposta. Se não tratar. Por isso que é extremamente importante que nós priorizemos a nossa saúde emocional e mental. Emocional e mental, né? Parece que é a mesma coisa, está extremamente relacionado, mas é diferente. Nós temos sim que priorizar. Infelizmente, aí se cria uma cultura equivocada, onde as pessoas preferem priorizar os fármacos, exames, e não cuidam, não tratam na raiz. E é exatamente isso a proposta da psicanálise, que a psicanálise ela não foca no comportamento, ela não foca nos sintomas, ela foca na raiz do problema, naquilo que desencadeou, naquilo que gerou o trauma, por exemplo. Aí André disse o seguinte, ainda mais quando não somos entendidas. Andréia, esse não ser entendida é o famoso acolhimento. Na terapia psicanalítica ou terapia analítica, que é a mesma coisa, ou análise, que é a mesma coisa, o acolhimento é o pano de fundo ou até mesmo o chão, aquilo que dá o suporte para o tratamento, juntamente com uma outra coisa que se chama transferência, mas eu não vou falar sobre isso hoje. O acolhimento, ele é fundamental. Sem acolhimento, não existe processo terapêutico na psicanálise. Pensem comigo, uma pessoa chega ali no atendimento, no setting analítico, como nós chamamos, né, de acordo com a psicanálise. Boa noite, quem está entrando agora, bem-vinda. Se não houver acolhimento, a pessoa chega ali muitas vezes emocionalmente em frangalhos, toda machucada, ferida, sangrando emocionalmente muitas vezes. Se o profissional que está do outro lado não oferecer esse acolhimento, no próprio tratamento o paciente pode ser retraumatizado. E infelizmente eu não estou exagerando, eu gostaria de estar exagerando, mas não estou. Quantos relatos que eu tenho ouvido de pessoas que passaram por terapias com determinados supostos profissionais que infelizmente acabaram retraumatizando, machucando a pessoa que já havia chegado ali, que havia chegado ali ferida. E acontece. Bem-vinda, Diana, boa noite.
Agora eu quero saber quais são as dúvidas de vocês com relação ao trauma. Façam perguntas, se tiver alguma coisa que vocês querem compartilhar, algum trauma que vocês tenham passado, ou de repente algum trauma que vocês ainda estejam enfrentando, tendo que lidar. Se quiser compartilhar, agora é o momento. Com certeza vai enriquecer, vai agregar a live. Boa noite, Rose, bem-vinda. Mandem aí na caixinha, eu quero muita participação de vocês. Vocês estão entendendo até aqui? Está claro para vocês? Consegui deixar para vocês de uma maneira objetiva o que, né, na verdade, como que a psicanálise define o trauma, o que é o trauma na psicanálise, como que Freud, né, o precursor, o pai da psicanálise, via, né, a questão do trauma. Tá tranquilo, gente? Ninguém tem dúvida? Ah, não é possível, nenhuma pergunta. Tá todo mundo aí super dotado de conhecimento com relação ao trauma? Ninguém quer compartilhar nada? Nenhuma perguntinha básica? Mandem na caixinha, não percam essa oportunidade. Deixa eu ler aqui. Eu tinha muito uma necessidade de ser aceita como amiga. Me doía quando percebia que alguém não queria ser minha amiga. Hoje já superei bem. Que bom. Fico feliz em saber que você tenha superado. E é um processo, né? Uma coisa também que eu quero deixar claro para vocês, que independente do tipo de trauma, independente até mesmo do tipo de terapia que a pessoa se dispõe a fazer, é processo, tá? A terapia analítica, né? Psicanalítica, análise, ele é um processo bem tranquilo, bem gradual, de acordo ali com o ritmo do paciente. Por isso a questão extremamente importante do acolhimento, da empatia, desse cuidadinho todo especial que o analista tem em lidar com aquela dor emocional, com aquele trauma em específico, para exatamente não traumatizar ainda mais. Porque o profissional ali, o analista, né, o psicanalista, ele precisa ter esse tato. Que cada pessoa é um ser único. Uma palavra mal colocada pode colocar todo o tratamento a perder. E com relação a isso, eu quero compartilhar algo com vocês. Né? Aqui nessa live eu estou abordando sobre trauma de acordo com a psicanálise e, obviamente, existem vários tipos de trauma. Com relação ao abuso sexual, boa noite, Márcia, bem-vinda. Na grande maioria das vezes, quem passa por um abuso sexual em específico, na grande maioria das vezes, eu repito, fica sim traumatizado. Mas aí eu pergunto para vocês, será que é possível uma pessoa que passa pelo trauma do abuso não ficar traumatizada? Serei ainda mais específica, uma criança, por exemplo,
que passa pelo abuso sexual, será que existe a possibilidade dessa criança não ser traumatizada? Quem arrisca responder para mim? Será que é possível, por exemplo, uma criança passar por um abuso sexual e não ser traumatizada, não ficar ali com o trauma? Alguém arrisca responder? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Estou esperando. Enquanto isso, eu vou ler aqui a participação da Andrea. Eu tive algumas decepções com algumas pessoas e isso me deixou muito ansiosa e até depressiva. Isso se tornou um trauma, eu imagino. Andrea, considerando, como você mesmo disse, que você ficou muito ansiosa e depressiva, então, muito provavelmente sim, essas situações traumatizaram você. Todo trauma, toda dor emocional traz consigo os sintomas. Depressão é um sintoma, ansiedade é outro sintoma, ok? E ao longo da vida, nós passaremos por vários traumas, inevitavelmente, já passamos. Mais uma vez eu quero frisar a importância de priorizarmos o nosso emocional, a nossa saúde mental, porque dificilmente, quando falamos de trauma, dificilmente não, vou usar uma outra expressão, nem sempre aquilo que gerou um trauma foi algo muito catastrófico. Às vezes é algo assim, ó, pequenininho, muito simples, corriqueiro no dia a dia. Como eu já disse, às vezes apenas uma palavrinha mal colocada pode traumatizar a pessoa, porque não se trata, como eu já disse, do evento, do fato. É como a pessoa vai lidar com aquilo. Aquilo que me fere não necessariamente vai ferir a Andrea. Aquilo que fere a Andrea, aquilo que traumatiza a Andrea, não necessariamente vai me traumatizar. Tá ficando claro para vocês? Letícia, boa noite. Quem entrou agora, sejam bem-vindas. Nedina, Lourdes. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Voltando à pergunta que eu fiz para vocês. Será que, por exemplo, uma criança que passa pelo abuso sexual pode passar de maneira ilesa, sem nenhuma sequela, ou seja, sem ficar traumatizada? Será que é possível? Eu respondo para vocês que sim, é possível, porém é extremamente raro. Porque quando nós falamos especificamente do abuso sexual, o que vai caracterizar como sendo um evento traumático não é apenas o fato do abuso sexual em si, mas é todo um contexto. É quem é o abusador, a idade do abusador, a relação que já existia entre o abusador e a vítima. Então nós, como profissionais, analistas, psicanalistas, nós literalmente analisamos todos esses fatores, todo esse contexto, todo esse pano de fundo que envolveu esse abuso sexual, por exemplo.
Ficou claro para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Eu vou repetir para vocês, para quem entrou agora, né? De acordo com a psicanálise, trauma é qualquer evento, acontecimento, vivência, experiência que para aquele sujeito, para aquele indivíduo foi indigesto, foi resumidamente mal compreendido. Se ele não metabolizou aquele acontecimento, quando eu digo, né, metabolizou, foi indigesto, é tudo da ordem do psiquismo, ok? Como eu dei um exemplo, uma criança que passa pelo abuso sexual, ela não compreende esse evento, essa situação, essa experiência, essa vivência. Ela não compreende o que aconteceu, ela sabe que aconteceu algo, mas ela não entende essa situação, ela não compreende, mesmo porque ela não tem desenvolvimento ainda, maturidade ainda para tal. Mas mesmo um sujeito adulto, quando ele não digere, não metaboliza uma situação, ou seja, quando ele não entende, não compreende, se ficou incompreendido aqui no psiquismo, ou seja, na psique, ou seja, no aparelho psíquico, aí sim, então, se caracteriza como um evento traumático. Todo trauma traz consigo uma dor emocional. Não existe trauma sem dor emocional envolvida. Dor emocional, desconforto, uma angústia e tantos outros sintomas que o trauma pode desencadear na pessoa. Ficou claro para vocês? A live de hoje é uma introdução com relação ao trauma na visão psicanalítica. Eu pretendo voltar em uma próxima live para darmos continuidade a essa questão do trauma, para falarmos mais um pouco sobre trauma na ótica psicanalítica, ok? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Agora é o momento, fiquem à vontade. Se não, eu já encerrarei por aqui. E eu espero voltar muito em breve para continuarmos aí esse assunto tão relevante. Os traumas, eles estão mais presentes do que se pode imaginar. As pessoas estão traumatizadas e muitas vezes não se dão conta disso. Por isso a importância de termos conhecimento. E mais uma vez, priorizem a saúde emocional e mental de vocês. Eu postei esses dias um vídeo lamentável, extremamente triste. Eu postei, acho que foi sábado para domingo, onde uma mãe, aparentemente descontrolada, abandona as duas filhas ainda criança, alegando que era porque as filhas diziam que gostavam do pai. Aí aquelas meninas entram em desespero, em plena rua, pedindo, implorando para a mãe não deixar, não abandonar, e aquela mãe sai correndo. Claramente é uma mãe adoecida emocionalmente, possivelmente também com algum transtorno envolvido, seja de humor ou de personalidade, ou até mais. Mas enfim, as pessoas estão adoecidas emocionalmente. Aquela mãe, ela estava numa situação emocional muito crítica, muito delicada, muito agravada.
E com certeza aquilo só foi piorando ao longo do tempo. Não precisamos correr o risco de termos o emocional tão comprometido como nesse exemplo. Nós não podemos subestimar a nossa fragilidade emocional. Pode ser que hoje você esteja razoavelmente bem conseguindo lidar com as suas fragilidades emocionais, mas o que te garante que se você não fizer um tratamento, um acompanhamento com um profissional adequado, com um psicanalista, por exemplo, o que te garante que você não vai ter um quadro aí agravado, uma depressão seríssima, extremamente grave, né? Ela não começa assim da noite para o dia. Ela começa de uma maneira muito leve. Então, se cuide o quanto antes. Não espere chegar numa situação extremamente comprometedora, né? Extremamente delicada, extremamente agravada, para aí sim você começar a cuidar do seu emocional. Quanto antes, melhor. E com isso eu encerro a live de hoje, agradecendo a todos que passaram por aqui, principalmente a todos que permaneceram até o final. E eu vou deixar essa live salva no feed. Quem não conseguiu ver até o fim, pode assistir depois, que vai ficar salva no feed. Um abraço, uma excelente noite e até a próxima. Tchau, tchau!